Olá, inscritos do canal Verdades da África. Nós bem sabemos que Moçambique é um país péssimo para os jovens. Hoje em dia, ser jovem em Moçambique é uma tarefa difícil, porque além da pressão familiar, nós temos a pressão política. Nós temos um Estado que, além de não nos ajudar, nos atrapalha. É o caso da internet que nós vemos hoje. Mas hoje eu gostaria de puxar uma reflexão aqui no canal sobre a situação da juventude moçambicana. Por que por mais que nós façamos muito esforço, a nossa ação ainda não surte o efeito desejado? Por que o jovem moçambicano continua distraído e sem foco para resolver os problemas do país? Por que eu falo isso? No passado, quando se livramos dos colonizadores portugueses cá em Moçambique, a força jovem foi fundamental para que isso aconteça. Jovens estudantes comprometidos com a sua pátria, que não olharam para si mesmo, se levantaram e foram à luta para poder resolver os problemas de Moçambique. Mas hoje nós vemos uma juventude distraída com coisas que não levam a lugar nenhum. Educação péssima, sem contar com o Estado que quer nos manter na situação em que estamos. Por isso, eu gostaria de puxar-vos para uma pequena reflexão em relação a esses assuntos. Vamos prestar muita atenção nos pontos que eu vou trazer no vídeo de hoje. Antes de mais, quero pedir a tua subscrição ao canal Verdades da África para poder me ajudar a produzir mais conteúdos importantes, e também peço uma crítica nos comentários para que eu possa evoluir e melhorar o meu conteúdo cada vez mais. Começamos! Recentemente, os jovens moçambicanos fizeram uma manifestação em repúdio aos novos preços da internet. Infelizmente, a internet em Moçambique se tornou uma das mais caras de África, se não a mais cara de Moçambique. Mas parece que os jovens de hoje já não têm credibilidade. Parece que todas as ações que nós como jovens tomamos nesse país não são levadas a sério. E a juventude não consegue se livrar, ou seja, fazemos muitas manifestações, mas não surtem efeito. Quem lembra das manifestações feitas no que diz respeito ao aumento das tarifas de transporte? Não surtiram nenhum efeito. Quem lembra das manifestações devido ao aumento do preço do pão? Não surtiram nenhum efeito. Quem lembra que há poucos dias, esperemos que surta algum efeito, mas até agora não houve nenhum pronunciamento sobre a greve aliás, uma passeata pacífica sobre a noção de repúdio em relação ao aumento das tarifas de internet feita pelos jovens moçambicanos. Mas por que, diante de tantas manifestações, nós jovens não somos ouvidos pelo Estado? Eu acho que existem vários fatores aqui envolvidos, e um deles é a falta de participação de alguns grupos de elite em Moçambique. Ora, vejamos. Nos dias de hoje, a educação em Moçambique não é para todos, mas existe uma pequena fração de jovens moçambicanos que tiveram oportunidades de estudar e entender de forma melhor, entre aspas, em relação aos outros, como é que funciona o Estado e quais são os direitos que um cidadão normal merece usufruir, quais são as responsabilidades do Estado para com seu povo. Mas algumas pessoas que vivem no campo ainda não têm esse acesso. Muitos jovens moçambicanos não sabem que têm direito de várias coisas, como educação, saúde, etc. Somos tratados como se estivéssemos a pedir um favor, mas nós bem sabemos que o país é dotado de recursos, nós pagamos impostos de forma direta e indireta para sustentar o aparelho público. Mas existem aqueles jovens que entendem isso, que podem tomar uma atitude, mas não tomam. Por quê? Porque Moçambique, desde o momento em que a tua vida esteja a andar, em que tudo na tua vida esteja bem, é o suficiente para deixar as coisas de lado. Jovens de hoje, basta atingirem o patamar em que querem estar, já não se preocupam com os outros. Vejamos a história de Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane viveu nos Estados Unidos, teve uma esposa americana, teve filhos, e mesmo assim se preocupou em livrar o seu país. Alguém que estava completamente bem. Estava num dos países que veio a ser hoje, quem sabe, o país mais desenvolvido. Existem várias discussões, mas não é isso, não vem ao caso. Mas percebam que mesmo assim ele sentiu a quilômetros de distância.
a dor do seu povo e morreu por esse povo. Imagina você que só conseguiu recentemente comprar um carro, que tem uma casa boa, mas não olha para uma pessoa que está a sofrer com falta de educação, que tem o seu filho na escola privada, mas não olha para um cidadão que tem que ver a sua filha ou filho sentado numa sala com mais de 100 alunos para poder aprender a ler e não consegue desenvolver de nenhuma maneira. Imagina você que está próximo da pessoa e não sente a dor. Existe essa falta de empatia por parte de nós jovens moçambicanos. E eu acho que esse é um dos fatores muito importantes que tem influenciado nessa questão do país estar onde está. Outro ponto que eu queria levantar é a questão das apostas. Os jovens moçambicanos estão mergulhados nas apostas, coisas que não vão levar a lugar nenhum. Percebam, nós queremos deixar a nossa vida à própria sorte, não temos planejamento, dependemos de coisas, jogos de azares. Que isso? Nós temos que planejar as nossas vidas para que possamos ter um futuro planejado, não simplesmente deixar o futuro ao acaso, depender de uma aposta aqui, outra aposta ali para poder manter a nossa vida. Que forma de vida é essa? Me coloco na lista de jovens que são distraídos por essas casas de aposta e tantas outras coisas. E também falar da questão dos jovens quererem curtir a vida. É importante que nós curtamos a vida, vamos viver os momentos, vamos confraternizar com os nossos amigos, mas também é importante colocar nas nossas mentes que nós, moçambicanos, estamos em momentos difíceis. O nosso país está entregue, nós temos que tomar ações para poder resolver este problema. Enquanto nós estivermos distraídos com coisas que não nos levam a lugar nenhum, nós vamos nos manter reféns de políticos que só pensam nos próprios interesses e que formam os seus filhos para ocuparem os seus lugares. Em Moçambique há uma coisa que acontece. A pessoa não sobe a um cargo importante por competência, e sim porque tem influências. Chamamos do nepotismo. Existe muito nepotismo nesse país. E isso é uma coisa muito grave. Outro pensamento que tem gerado nas escolas em relação à educação. Muitos por influência internacional, por verem história de pessoas que desistiram da faculdade, abriram empresas gigantes e etc. Nós temos que perceber o seguinte: o nível de qualidade das nossas universidades está longe do nível de qualidade das universidades internacionais. Isso todo mundo tem que ter em mente. 2 anos, 3 anos numa universidade de fora pode equivaler a 3, 5, 6 anos numa universidade e você não sai com a mesma qualidade que um estudante do 2º ano que estuda na melhor universidade do mundo tem. Coloca isso na tua mente. Aqui em Moçambique, a educação ainda é importante. A educação ainda é uma forma de conseguir ganhar experiência sem que seja com muito tempo, não? A educação ainda é uma ferramenta importante para o desenvolvimento desse país. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo e nós confiamos na educação. Temos que preparar o jovem para que ele possa perceber, para que ele possa debater questões políticas da forma correta e perceber quais são as suas respostas. Isso é muito importante. Mas hoje em dia nós vemos jovens que estão metidos em esquemas rápidos para enriquecimento, que estão menos preocupados com estudo e menos preocupados com trabalho, querem formas rápidas de ganhar dinheiro. Isso é perigoso. Não falamos que o jovem não deve empreender, pelo contrário. Por que não podemos associar o empreendimento com a educação? Por que um jovem não pode estudar e empreender ao mesmo tempo? Por que a escola tem que ficar em segundo plano? Eu sei que às vezes nós achamos que a escola não vai nos dar... A escola não dá dinheiro, mas a escola dá o segundo ativo mais valioso, que é o conhecimento. Depois do tempo, o ativo mais valioso que nós, como jovem, temos é o conhecimento. Vamos acumular conhecimento, vamos aplicar. Só assim um dia o nosso país vai ficar livre. Essa é só uma dica, é um papo que eu quero ter convosco, que eu quero ter com vocês aí desse lado. Esse canal foi aberto com esse objetivo. Ao longo dos vídeos eu vou lançando algumas minhas opiniões, mas não esqueçam, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!